Para você uma ótima noite, bem-vindos à TV Plan, bem-vindos a mais uma edição do Plantão 47. Edição pra lá de especial, hein, gente? Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, dia das crianças também, uma data pra lá de especial. E você, que é pra lá de especial também, é o nosso convidado para essa edição que tem convidados. Olha, o bate-papo hoje promete e promete muito. O plantão especial é gravado, mas a sua interação ela é sempre bem-vinda através das nossas redes sociais, no facebook.com/tvplanhd e também, né, fica lá no nosso YouTube o programa disponível para que você possa acompanhar. Tema gostoso, né, gente? Sejam bem-vindos. Lembra que você pode mandar o WhatsApp também. Depois a gente responde para vocês na sequência. Quero apresentar aqui os nossos convidados do Plantão 47 de hoje. Ela é presidente da Associação Bem Viver. Aliás, um trabalho sensacional que é realizado aqui em Poços de Caldas. Ivana Mantovani, minha amiga, sou fã do trabalho que ela realiza, de toda a equipe também. Ivana, boa noite. Muito obrigado, antes de mais nada, né, por atender o nosso convite e bem-vindo ao plantão. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente acompanha de perto o plantão, e já fomos parceiros até em festas, né? Que foi muito boa. O pessoal lá lembra até hoje. Nossa, foi emocionante, né? Nós gravamos... Foi 2019, né? Foi Natal de 2019. Não tinha pandemia ainda. Não tinha. Fizemos uma belíssima aglomeração. Fizemos uma festa maravilhosa. Foi um projeto muito bacana. E, nossa, jamais vamos esquecer, né, daquela experiência. Vamos falar aqui como que está hoje os trabalhos, né, da Associação Bem Viver com a Ivana Mantovani. Nosso próximo convidado, faz tempo que a gente está tentando trazer ele aqui. E ele é uma pessoa sensacional, né? De amigo, já virou irmão também, que eu considero como irmão, não só ele, como a família também. Professor Dr. Alexandre Costa, ele é professor de cultura religiosa da PUC, Campus Poços de Caldas. Tá caminhando para ser chefe de cozinha também. O homem é multitalentos. Boa noite, professor Alexandre. Bem-vindo ao plantão. Muito obrigado por atender o nosso convite também. Boa noite, Paulo Marcelo. Fico muito honrado em estar aqui com vocês, viu? É óbvio, assim, já há algum tempo a gente estava planejando em estar aqui, mas agora deu certo, né? E com dois convidados que eu tenho um apreço tremendo. Antes da gente entrar, né, no nosso bate-papo, eu vou chamar um recado da Oralcim Implantes. Acompanhe comigo. No mês de outubro, a gente comemora o Dia Mundial do Sorriso. E você já sabe, né? Falou em sorriso, falou em Oralcim, a número 1 em implantes dentários do Brasil. É referência nacional em tratamentos odontológicos. A Oralcim combina qualidade, atendimento e tecnologia de ponta para trazer o seu sorriso de volta. Ligue agora 3114-0300. Eu vou repetir, 3114-0300. Oralcim Implantes. Oralcim Implantes, aqui em Poços de Caldas, na Correia Neto 430, unidade Pouso Alegre, Varginha, Passos. Em breve tem inauguração em Três Corações. Está demais a Oralcim Implantes, a número 1 em implantes dentários no Brasil. Dia das Crianças, a gente associa, né? Literalmente, com a associação Bem Viver aqui em Poços de Caldas. Ivana, claro, né? Eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. Mudou muito com a pandemia. A gente abriu aqui o programa falando, né, daquele evento que nós fizemos lá em 2019. 2020, né, o Natal já não aconteceu da maneira que deveria ter acontecido. Esse ano também, creio que ainda não deva acontecer da mesma forma. Não, também não. Né? Mas as coisas estão caminhando, né, e os números já estão baixando também. Em breve teremos aí, né, eventos pelo Brasil inteiro. É o que a gente realmente quer. Como que vocês conseguiram, eu não vou colocar aqui como sobreviver, mas como que vocês atuaram de 2019 para cá, com a entrada dessa pandemia? Então, Paulo Marcelo, a pandemia para nós começou em março de 2020. Sim. Até março de 2020 nós estávamos com trabalho normal com as crianças, trabalhando normalmente, atendendo as crianças normal. No dia 18 de março nós paralisamos, sabe? Nós paralisamos com as crianças. Aí o nosso trabalho se modificou muito.
Porque aí a gente já sempre trabalhou com as famílias do bairro, né? Nós estamos localizados no Jardim Kennedy 2, nós já sempre trabalhamos com as famílias. Aí sem as crianças lá, a gente perde um pouco a função, né? Porque o Bem Viver, ele trabalha 24 horas por dia com crianças e adolescentes, né? De 7 até 17 anos. Então, nós começamos a trabalhar as famílias. E aí, com o adiantamento, né, com o passar do tempo e com o agravamento, né, melhor dizendo, o agravamento da situação da pandemia, aí nós começamos a socorrer mesmo essas famílias. Então, o nosso trabalho passou a ser até uma coisa que a gente não faz, que é o assistencialismo, né? A gente trabalha uma maneira de promoção, né, de promover essas famílias, de ajudá-las, mas na questão mais de promoção. E aí a gente está trabalhando com assistencialismo, né? Hoje nós distribuímos tudo que você possa imaginar para as famílias, desde cesta básica, máscara, álcool gel, a gente tem uma cesta verde que é doada pelo Banco de Alimento, tudo em parceria com a Secretaria de Promoção Social. Tá? E a gente está fazendo esse trabalho até o dia de hoje. Agora tivemos a grata notícia que vamos começar agora com as crianças, em pequena escala. Isso já para esse ano ainda? Isso agora. Já agora? Essa semana. Uma boa notícia, né? Já começamos com as crianças. Então, a partir de amanhã, né, dia 13, nós já vamos chamar as famílias e já vamos estar fazendo um revezamento, vamos dizer assim, porque nós não podemos trazer todas as crianças de uma vez, mas a gente vai começar já, para que com esperança muito boa, o ano que vem a gente já esteja funcionando normalmente. Se Deus quiser, é o que a gente realmente está sonhando, né? O recado agora é da Drogaria Americana, acompanhe comigo. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, sempre dando show atendimento até às 10 horas da noite, na Francisco Salles, na Remígio Prézia, na Assis Figueiredo e também na Avenida João Pinheiro. Lembrando que todo dia tem entrega pelo delivery. Drogaria Americana, em breve inauguração da 5ª loja na região leste da cidade. Drogaria Americana, 4 endereços em Poços de Caldas, Francisco Salles, Remígio Prézia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Em breve tem inauguração também, mais uma unidade na zona leste da cidade. Professor Alexandre, eu abri o programa falando da pandemia, que na verdade a pandemia pegou todo mundo de surpresa, fez com que as nossas rotinas também, né, mudassem. A sua como professor também mudou muito nesse período, né? Sim, ela me fez recordar em março, né? Porque logo uma semana seguinte também a PUC parou e nós entramos no outro modo, né? Uma aula que a gente chama aula síncrona, né? E que pegou também a gente de surpresa, né? E também a gente, às vezes, nós imaginávamos, daqui, sei lá, 15 dias, um mês, a gente vai estar retornando, né? E a gente já tem já quase 2 anos, assim, 4 semestres, né? 4 semestres, né? Mas foi uma baita experiência, né, professor? Foi sim, com certeza, né? Uma reaprendizagem de uma metodologia diferenciada, né? Tá com quantos anos de PUC, professor? Olha, quase 2 décadas. Quase 2 décadas. E aí, de repente, praticamente teve que montar um estúdio em casa para atender todo mundo, né? Verdade. Montar, e eu tenho que repartir com o meu filho Carlos também, né? Ainda tem o Carlinhos ainda. Ele estuda à tarde, depois aí os horários, a gente fica disputando notebook, né? Vamos lá no Prado Supermercado, eu tenho um recado para você, acompanhe. Amanhã tem ofertas no Prado Supermercado, lá na Zona Leste com meu amigo Rodrigo, sempre com grandes variedades. Gente, o açougue do Prado é sensacional, viu? Super indico para você. Toda quarta-feira, toda quinta tem as ofertas Top 10 na Manuel Eugênio dos Santos, no Jardim Itamaraty. Um abraço, Rodrigo e equipe. É Prado, é parceiro do plantão. Prado Supermercado no Itamaraty, aqui na Zona Leste da cidade. Um grande abraço, meu amigo Rodrigo, lá do Prado Supermercado. Professor Alexandre, vamos entrar no contexto, né, da data por si só. Né? Essa é uma das datas mais faladas no país, que é o 12 de outubro. Né? Não só pela... Tem uma questão toda comercial que envolve, né, o Dia das Crianças. Sim. Mas tem a questão religiosa, né, que envolve, né, o Dia da Padroeira do Brasil, que é o Dia da Nossa Senhora Aparecida. Aliás, aos poucos também o público voltando, né? Lá em Aparecida do Norte também. Sim. E aí, professor, fala dessa data pra gente, que o brasileiro, né, respeita tanto e comemora tanto. Sim.
você compreender a história do Brasil, Sim. você tem que compreender a religiosidade. Sim. E a nossa religiosidade brasileira, ela passa por essa data 12 de outubro. Obviamente, essa data 12 de outubro foi promulgado o feriado em 1980. Mas a história começa lá no Brasil colonial, né? Em 1717, quando os pescadores, né, então, ali no Vale do Paraíba, né, o rio Paraíba do Sul, próximo, né, Guaratinguetá, e ali era uma rota, né? Ainda é, né? Ainda, na verdade, a rodovia Presidente Dutra, né? Ali que vai ligar vai ligar São Paulo, Rio de Janeiro, e depois tem tudo. Mas você imagina, então, essa rota também no Brasil colonial, porque era caminho, né? Era caminho. E, de repente, um conde, né? Iria se hospedar, né? Ele estaria de passagem por ali, e aí pediu-se que pescassem peixe, né? E obviamente que talvez estava num momento assim de dificuldade de pesca, que eles não estavam conseguindo, né? E porventura 3 pescadores, né? Passando a noite, né? Ali pescando e nada, e de repente né, tira uma imagem da santa. E até interessante também, porque assim, não sei, vocês sabem, né? Porque assim, quando na verdade, eu me lembro disso também, quando a minha mãe, né? Eu a vi fazendo muito isso. Quando se quebrava uma imagem, né, normalmente ou você colocava numa capelinha, né, de roça, ou jogava no rio. Né? Então isso era um costume, porque você ficar com uma imagem quebrada em casa era assim sinal de mau agouro, né? Então ninguém queria ficar. Então possivelmente essa imagem, que na verdade ela teve esse adjetivo de Aparecida depois, mas foi depois? Foi depois. Ela, na verdade, é uma imagem de Imaculada Conceição, que era padroeira de Portugal, né? E hoje é interessante também que depois, quando ela foi quebrada em 200 pedaços em 1978, que depois eu falo sobre isso, que descobriu, assim, que foi feita uma análise, né, do que ela era feita, de terracota, barro paulista. Então ela foi produzida no Brasil, né? Assim, não sabe-se quem fez, mas possivelmente ela foi feita no Brasil. E ela não é, assim, hoje, né, você vê a imagem, né, ela é negra, mas ela era branquinha, né, porque assim, bege, de cor assim, normalmente os escultores, né, faziam a imagem branca e depois ela ficando no fundo do rio, ela tornou, né, tinha o barro ali, o tudo, barro, né? Exatamente, né? Foi mudando a coloração dela. Agora, o interessante é que quando eles pescaram, né, que acharam primeiro o corpo e aí depois, horas depois, pescaram também a cabeça, né? E aquela cabeça juntou-se, né? Assim, então era uma cabeça que estava, quer dizer, você achou um corpo depois da santa, né? Isso foi separado, então? Isso foi separado, não foi junto, não. Foi junto. Foram duas, assim, obviamente que foram... Era uma rede? Era uma rede, lançava a rede, lançou uma vez, achou, e tanto é que eles nem deram importância, né? Diz a história, né, que eles nem deram importância nesse primeiro momento, e tanto é que depois o pescador que pescou, nem quis ficar com ela justamente por causa que era santo quebrado. Eu não vou ficar com ele, mas um outro, né, se não me engano, o Felipe, levou para a casa dele, né, depois. Né? No princípio ela foi para uma casa, então. Isso, foi antes mesmo, ela só vai ter uma capela, assim, de pau a pique, né? Não sei se vocês conhecem sim, pau a pique, né? Mais ou menos uns 20 anos depois, né? Uma capelinha lá no alto do Morro do Coqueiro, que é hoje onde está a Basílica, né? Então, lá, você imagina... Lá foi a primeira capela dela, então. E antes, normalmente eles ficaram na casa, né? Ficou na casa, e aí depois... justamente por causa daqueles milagres, né, os primeiros milagres simples, né, porque na verdade você assim, acender a vela, né, a vela apagou, depois acendeu, né, e aí depois você tem um outro milagre que na verdade ele é simples, mas significativo,
que foi justamente quando um escravo se libertou das algemas, né? Das algemas, quando ele estava fugindo, passou-se perto da imagem e levantou a mão e saiu, né? Então as algemas caíram, né? E as algemas estão até hoje lá na sala, né, dos ex-votos, né? Lá no museu, né? No museu. E aí depois tem também um outro milagre, né? Que é justamente um senhor, né, um fazendeiro possivelmente, querendo entrar dentro da basílica com um cavalo, e o cavalo não deixa, né? Então também tem uma pata, lá tem uma pedra, né, com as patas do cavalo e tudo mais, está lá também guardado no museu e tudo mais. Então esses três aí, né, foram assim que começou a ser divulgado daquela imagem que foi encontrada no rio, mas mesmo antes mesmo, né, desses aí, foi justamente a pesca, porque depois que eles, né, encontraram, né, essa imagem, eles conseguiram uma fartura de peixe, né, uma fartura de peixe. Então, eles viram, né, nisso aí um sinal, né, da graça de Deus, né. Por isso que depois o outro pescador a levou para casa, né, e começou um culto assim simples, né, simples. Na verdade, ela vai ser aí, como ela ali como rota, muitas pessoas vão ouvir, olha, Nossa Senhora, e aí vem o adjetivo, Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu no Rio. Aparecida, então, é porque apareceu. Apareceu, Aparecida, né? Por isso que eu falei, era Nossa Senhora da Conceição, só. Nossa Senhora da Conceição. Depois o adjetivo Aparecida foi justamente porque apareceu, quer dizer, foi pescada, então ela apareceu ali. E aí a gente já sabe a história, né? Como ela foi aos poucos tomando corpo, né? E as pessoas ali chegando cada vez mais. Boca a boca. Exatamente, de boca a boca, esse negócio foi aumentando cada vez mais, a peregrinação, e ali como era rota de passagem, né? Então as pessoas atribuíram graças recebidas a ela. Hoje, né, só para você ter uma ideia, antes da pandemia, claro, eram mais ou menos 12 milhões de pessoas, né, anualmente que visitam o santuário. Hoje esse santuário mariano é o maior do mundo. Na verdade, a Basílica também tem uma história, né, interessante, a história da construção da Basílica. Eu morei lá, né? Eu morei lá quando eu estudava, né? Então eu fui redentorista também, né? E ainda, de certa maneira, continuo, né, também considero ainda redentorista, né? E essa devoção de Nossa Senhora, né, ao Brasil todo também se deve aos missionários redentoristas, né? Que depois de um certo tempo, né, que ela já ganhando esse conhecimento em muitos locais do Brasil, né? Então pediu-se, né, para se cuidar da igreja, né, ali. Por isso que o arcebispo de São Paulo vai pedir, né, para uma congregação redentorista na Alemanha para vir para o Brasil para cuidar daquela capela, né, daquilo que vai se tornar depois o santuário, né. E vieram os primeiros missionários redentoristas em 1894 que eles vieram, e logo, né, assim, a gente já tinha ali a proclamação da República, né, quer dizer, então, em tese, o Brasil, ele era um país laico, né, um país laico, mas logo depois, assim, pouco tempo também, em 1904, os padres fazem uma cerimônia, né, eles já estavam um pouco habituados com a nossa maneira de ser, né, os missionários, e eles coroaram a Nossa Senhora como rainha do Brasil, né, como rainha do Brasil. E aí quem doou a coroa foi a princesa Isabel, né, a princesa Isabel que doou, e naquela época, né, eles lá naquele local, eles conseguiram 16 mil pessoas, o que é muita gente, né, para aquele momento lá.
Tinha uma boa aglomeração, né? Boa aglomeração. Tem todo um contexto religioso e histórico também, né, por trás, né, de todo esse cenário. O professor vai continuar daqui a pouco. Eu quero chamar mais um recado antes do intervalo. Juliano Marquezini, é da Artipel. Acompanhe comigo. Que a papelaria Artipel é a maior do sul de Minas, disso você já sabe. Mas sabe o que é melhor? Nas 2 lojas do centro, você encontra marcas exclusivas. Tem Cadela Inteligente, Fizz, Kipling, Jansport, New Pen, além das marcas queridinhas, com novidades todas semanas para vocês. Tem Tilibra, Stabilo, Cis e Faber-Castell. 2 endereços, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Compre pelo WhatsApp, você Poços Caldense, e receba até às 4h30 da tarde. Liga lá ou entre em contato no 98468-3833 ou pelo site artipel.com.br. Artipel em 2 endereços, na Assis 674 e na Rio de Janeiro 121. A gente vai para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta falando com a Ivana Mantovani e também com o professor Alexandre aqui nessa edição especial do Plantão 47. Até já! De volta com o Plantão 47 especial aqui na TV Plan. O recado agora é da Sertaneja. Acompanhe. Enfim chegou! São 50 anos de história. A Sertaneja completa meio século. E você vai ser muito beneficiado. Venha fazer parte da nossa festa. A loja está linda, muitas promoções, sorteios, brindes e o melhor, você como nosso convidado especial. Nós temos ofertas no setor de eletroportáteis, no setor de smartphones, no setor de televisores, no setor de informática. E são ofertas que eu negociei por meses com os nossos fornecedores. Eu lutei por cada centavo e vou repassar os melhores descontos para você. Então, tem novidade na área. Na Sertaneja agora, nas suas compras, uma parte dela retorna para você em descontos para uma próxima compra. É o nosso programa de fidelidade Cliente Diamante Casa Sertaneja Eletro. Venha para a loja, acesse o nosso site casasertaneja.com.br ou compre pelo nosso WhatsApp Delivery 35 3722 2751. Aqui, há meio século, nós não perdemos negócio. Vem para nossa festa! Sertaneja na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Hoje com a Ivana Mantovani aqui no plantão da Associação Bem Viver e também com o professor Dr. Alexandre da PUC Campus Poços de Caldas, falando dessa data. Para quem não acompanhou o primeiro bloco do plantão, eu disse a data é 12 de outubro, Dia das Crianças e Dia da Nossa Senhora Aparecida, né, da Padroeira do Brasil. Nós já demos uma pincelada aqui na primeira parte, falando dos trabalhos da Associação Bem Viver, lá no Jardim Kennedy, assistindo ali diversas famílias, né, da região, e também o professor Alexandre trouxe um pouco, né, da história. Se você não acompanhou essa primeira parte, vai lá no youtube.com/tvplanhd e também no facebook.com/tvplanweb, já está disponível para você acompanhar, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, né, de um pouco da história, que eu particularmente, eu sou devoto de Nossa Senhora, mas não sabia nem da metade do que o professor Alexandre já contou aqui, então você deixa acompanhar não, porque é uma aula realmente. Esse segundo bloco eu volto com a Ivana de novo, né? Depois nós vamos intercalando aqui entre a história e entre o que acontece aqui em Poços de Caldas também, né, com a Associação Bem Viver. O atendimento, Ivana, ele é focado só ali no Jardim Kennedy? Ele atende só os moradores da região sul da cidade? Sim, até pela localização, Sim, né, Paulo? A gente tá com um local praticamente de difícil acesso, você não consegue ir lá a pé. Sim. Então a gente atende, agora nós estamos atendendo assim, o pessoal do Kennedy 1 a gente atende, do Kennedy 2, alguns atendimentos do São Bento também, que é ali próximo, mas até pela localização a gente não consegue. Também a gente tem a questão da quantidade, né? Nós temos lista de espera de atendimento de criança, porque a gente não tem um espaço assim muito grande, né? A gente está até com intenção agora de construção de uma sede, enfim, porque o nosso espaço é pequeno, então a gente já chegou a atender 120 crianças, hoje a gente atende 80. 80? Diário, mas a gente já teve 120, mas nós temos lista de espera. Então isso deixa a gente muito frustrado, porque a gente sabe que são crianças que precisam, né, do atendimento, porque a gente faz lá vários atendimentos, a gente tem psicólogo, nós temos assistente social,
nós damos aula de música, nós damos aula de educação física, então a gente tá lá para, assim, agregar, né, a essas crianças o que elas precisam e o que elas não têm normalmente, né? A gente agrega também a escola, a gente trabalha muito junto com as escolas. E lá a escola que a gente tem o atendimento é no Kennedy 1, que é o Pedro Afonso, Sim. né? Porque no Kennedy 2 mesmo não tem. Os únicos equipamentos que nós temos no Kennedy 2 hoje é a creche, a Associação Bem Viver e o PSF. São os três equipamentos que tem. São os três equipamentos que tem lá naquela região. Eu vou até a Audiens Aparelhos Auditivos, acompanhe comigo. É hora da Audiens aqui no plantão, hein? Tudo de bom para a equipe Audiens, que é revendedora exclusiva Fonac em Poços de Caldas e Mogi Guaçu. Lá você encontra os melhores aparelhos auditivos do mercado que se adequam a todos os tipos de perda auditiva, com qualidade sonora excepcional e que, além do som rico e claro, também se conectam a smartphones. Tem também facilidade no pagamento. Lá você parcela em 15 vezes na clínica ou financiamento de até 100% com crédito Acessibilidade Brasil. Clientes Bom Pastor tem 10% de desconto. Telefones 3713-6795 em Poços de Caldas, na Itabira 7. Também unidade Mogi Guaçu, na José Pedrini 85. O telefone é o 19-3362-1581. É Audiens. Um beijo, Fernanda. Equipe Audiens, sempre de plantão. Audiens Aparelhos Auditivos, aqui em Poços de Caldas, Itabira 7. Também em Mogi Guaçu, na José Pedrini 49. Ivana Mantovani com a gente da Associação Bem Viver, professor Alexandre, e esse apelo, né, com as crianças é um negócio que nos impressiona muito, né? Naquela gravação que eu estive lá, né, o carinho que eles têm, o abraço que eles dão, né, e a gente tá tão carente, né, por causa de um abraço, por causa dessa pandemia, né, a gente tem que manter o distanciamento ainda, né, e quando você ganha um abraço de uma criança, você vê, né, Ivana, o tanto que é puro, o tanto que é bacana, né? E agora nós estamos pensando assim, na volta deles, né? Como é que vai ser isso? Porque eles vão diariamente na porta perguntar, tia, que dia que vai voltar? Tia, Bem-vindo vai voltar? Porque na realidade nós estamos abertos. Sim. Nós não fechamos nenhum dia, só que nós não podemos colocar eles lá dentro e fazer o atendimento como a gente estava acostumado, né? Na realidade lá, as crianças que estudavam na parte da tarde, eles ficavam lá na parte da manhã, eles chegavam, tomavam café da manhã, aí faziam todas as atividades, almoçavam e saíam para a escola. Então, hoje eles não têm mais isso, né? Desde 2020 eles não têm mais isso. E os que estudam de manhã, que são os adolescentes, né? Eles chegavam da escola já almoçados, porque eles almoçam na escola, faziam as atividades e a gente dava um lanche na parte da tarde, às 5 horas antes deles irem embora. Então eles estão sem isso já vamos quase há 2 anos, né? Então a gente sabe que naquela região isso faz muita falta. Né? Com certeza. Então as crianças vão lá na porta, tia, e também tudo que eles perderam nesse tempo todo, né? Você vê a festa que vocês fizeram lá, foi uma coisa maravilhosa. Eles tiveram Papai Noel, eles tiveram presente, coisa que eles não têm. Então eles perderam, na realidade as crianças perderam muito, né? Eles ficaram sem escola, eles ficaram sem as atividades, agora eles estão na rua, né, Paulo? Isso. A gente encontra eles na rua. Hoje eu tenho aproximadamente 45 famílias e 80 crianças. 80 crianças, professor, olha só. Eu tenho 80 crianças. Fora a lista de espera, né, professor, que a gente não consegue, porque não existe um revezamento. Eles vão, eu falo assim, espera alguém sair para você entrar, mas ninguém sai. A verdade é essa, a gente tem muito pouco revezamento de criança. Eles saem assim, quando eles são mais adolescentes, que adolescente é complicado, né? Mas os pequenos de 6 a 12 anos, eles vão passando de etapa, mas eles não saem. Existiram algumas saídas, mas assim, gente que mudou, né? Que houve mudança de bairro, mudança de cidade, então as famílias saíram. Mas normalmente a gente não tem esse revezamento de criança. Então a gente fica esperando ou abrir mais vaga, ou que a gente consiga, né, atender mais essas crianças. Mas a nossa prioridade mesmo são as crianças. E a gente espera que agora, voltando, né, Paulo, acho que a gente vai ter que fazer um trabalho bem do começo, né? Com certeza. Porque a gente não sabe como essas crianças vão estar voltando, né, agora.
bate até uma ansiedade para saber, né, de como que vai ser essa volta. Eu tenho um recado do Dr. Pedro Ribeiro, acompanhe comigo. E a clínica Dr. Pedro Ribeiro dá show, hein, gente? Segue atendendo normalmente, como novo decreto. Dr. Pedro trabalha com foco na endocrinologia, né, sempre se dedicando com responsabilidade. Ele vai ajudar você que sofre com diabetes tipo 1 ou 2, quer emagrecer, quer melhorar a qualidade de vida, disfunção da tireoide, enfim. Entre em contato com a clínica Dr. Pedro Ribeiro em Poços de Caldas, na Paraíba 49, sala 217. Agende a consulta no 3301-4562 ou no WhatsApp 98703-1830. Siga o Dr. Pedro Ribeiro nas redes sociais, @Dr. Pedro Ribeiro. Clínica Dr. Pedro Ribeiro, na Paraíba, no edifício São Domênico, aqui em Poços de Caldas. Você está chegando agora e seu plantão especial do dia 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e dia das crianças também. Professor Alexandre, você já trouxe aí a história, eu não quero cortar a linha de raciocínio, a gente vai intercalando aqui os assuntos, mas, né, a data também fala do Dia das Crianças. Historicamente falando, ou religiosamente falando, qual que é a ligação que tem, né, a padroeira, né, com a criança, o 12 de outubro? Por que essas datas foram ligadas? Tem uma resposta, uma versão para isso? Não tem uma ligação direta, não, sabe? Sim. É porque assim, já se comemorava. Das crianças, na verdade, foi, se não me engano, tinha uma fábrica famosa de brinquedos, né? Que toda criança queria, e ela promoveu uma vez, né, acho que, não sei se foi na década de 60, ou alguma coisa assim, promoveu uma semana e instituiu essa data. Caiu no dia 12, né? Caiu no dia 12, né? Aí, eu não vou falar o nome da... Pode mas falar. Todo mundo... É a estrela, né? A estrela, né? Sim. Aí que promoveu e que ficou, e que ganhou corpo, né? E ganhou corpo, e essa data, na verdade, 12 de outubro, já era anteriormente, né, da padroeira, né, só que em 80 que foi promulgado, né, pelo então Figueiredo, presidente Figueiredo, com a vinda do Papa, né, com o Papa, foi na verdade a grande inauguração do santuário, Papa João Paulo II, né. Ele esteve na inauguração do santuário. Esteve na inauguração do santuário, né, porque assim, o santuário novo, porque o santuário, o primeiro santuário, né, foi feito antes, né, e aí foi uma luta mesmo também para erguer esse santuário, né, o primeiro, mesmo porque antes, até tem histórias, né, que assim, para construir uma capela Nossa Senhora lá, antes, né, do santuário velho mesmo, né, envolveu assim muitas, vamos dizer, disputas, né, do clero porque assim, na verdade, o Brasil ainda não tinha proclamação da República, então a igreja estava junto com o Estado, né, que quem comandava era o Estado. Então, por exemplo, as doações, né, que as pessoas depositavam lá, iam justamente para o governo, né, então não ia para a igreja, tanto é que, se você pegar nas histórias, né, aí os anais, então, muitas das construções da cidade de Guaratinguetá foram feitas com as doações, dinheiro assim que foi doado pelos devotos, né, que iam lá, né. Então, na verdade, o governo arrecadava e fazia, né, construía, né. Então, obviamente que também nem tudo era um gasto em obras, né, com certeza deve ter sido isso. Mas foi isso, e depois, então, óbvio que também tem toda uma história, e aí da construção do santuário que nós temos lá hoje, né, ainda está sempre reformulando. Nunca, né, termina, né, muita coisa, né, porque é enorme. Porque na verdade, o Santuário Nacional de Aparecida só perde em tamanho para o Vaticano, né, para a Basílica de São Pedro. No mundo inteiro só perde para o Vaticano. Só perde para o Vaticano, né, e é o maior santuário mariano do mundo. E é interessante também, porque assim, falando da figura de Maria, né, de Nossa Senhora, né, Maria, ela sempre esteve ligado na história da igreja, né, muito assim, cedo, né, mesmo que vocês, nos evangelhos canônicos, né, você tem ali
alguns episódios, né, inclusive era Nossa Senhora da Conceição, né, Conceição da concebida, né, então quando ela foi concebida, o anjo Gabriel, né, foi lá, apareceu, falou que ela estava esperando o Filho do Altíssimo, de Deus, né, então ela já teve esse nome, concebida, Conceição, né, Nossa Senhora da Conceição, então é um dos primeiros, e Maria teve assim, onde você, vamos dizer assim, onde se tem um grupo de pessoas, né, em que ali naquele determinado local pode-se dar um nome, tanto é que se fala assim, Maria de 1001 nomes, você tem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora assim, do México, Guadalupe, né? Que também você, por exemplo, não entende a história do México se você não passar pela história de Guadalupe, né? Guadalupe, que também vamos dizer assim, ela também, você tem milhões de devotos. O México é o maior ou é o segundo em termos de devotos? São muitos devotos. Sim, são muitos. O Brasil, sim, ele não perde o seu posto, né? Ainda você tem muitos devotos. Agora, então é interessante que na história da igreja, a figura de Maria, ela sempre está presente. Inclusive, no século IV, na cidade de Delfos, eles já encontraram inscrição, né, uma inscrição com Theotokos, significa mãe de Deus, quer dizer, e a figura de Maria que tem mais dogmas na igreja, né? Ela que tem mais dogmas, e o último dogma também foi da Assunção, né? Porque são dois entendimentos, né? A ascensão é que foi Jesus, né? E a Assunção, ela foi elevada junto da Trindade, né? Junto de Deus, né? E esse foi o último dogma que a igreja fez, né? Que a igreja tem, né? É o dogma da Assunção de Maria. Foi comemorado há pouco tempo, não? Sim, dia da Nossa Senhora da Assunção, né? Foi em agosto. 15 de agosto. Exatamente. 15 de agosto. Recado da Mudanças do Luizinho, acompanhe. É hora da Mudanças Novo Lar, hein? Tá pensando em se mudar? É isso? Liga pra Mudanças Novo Lar aqui em Poços de Caldas. Fala com o Luizinho, com a Rosa, com a Flaviana. Equipe especializada há mais de 30 anos, viajando para os 4 cantos do país. Eles desmontam, embalam e montam seus móveis com total segurança e você não tem que se preocupar com nada. Faça um orçamento sem compromisso no 3714-1138, no WhatsApp 98842-1138 ou ligue grátis 0800 035 1138. Mudanças Novo Lar, mais uma grande parceira do plantão. Mudanças do Luizinho, mais um grande parceiro aqui do plantão. Olha só, mais uma coisa que eu aprendi, eu acho não tem então uma coisa, né? O Dia das Crianças é mais uma questão comercial, né? Tem um lance comercial aí que o professor citou aqui, né, da Estrela, que é uma potência no mundo todo, né, com brinquedos, né? Assim como o Natal também traz uma questão muito comercial, né? Tem hoje em dia, e é fato, né? A gente vive disso também, né? A roda tem que girar, né? Então entra a questão histórica, entra a questão religiosa. Na verdade, o capitalismo que aproveita dessas datas, principalmente as religiosas para você colocar, né, ali, mas se você olhar... O apelo é muito grande. O apelo, então se você olhar a origem, né, da data do Natal, né, então sim, essa figura do Papai Noel entrou depois, né? E aí depois, obviamente, que o capitalismo vai aproveitar disso justamente para que as pessoas consumam, né? Com certeza. Mesma coisa na Páscoa, né? Então, às vezes, as pessoas esquecem do verdadeiro sentido da Páscoa, né? E aí fica só centrado no ovo, no chocolate, né? No chocolate. Mas é o marketing do próprio sistema, né? E a tristeza de quem pode, né? Vamos pensar... A título de hoje, quantas crianças não vão receber nada no Dia das Crianças? Muitas. Elas vão saber que é o Dia das Crianças, né? Mas elas não vão receber nenhum presente. Então, esse apelo também capitalista, né, de Dia das Crianças, as crianças, a maioria que puder, vai receber um presentinho. Mas, por exemplo, as nossas lá receberam presente de Natal quando você foi.
né? E a gente sabe que foi só aquele presente que eles ganharam de Natal. Então, por isso que a gente trabalha praticamente assim, quando a gente está com as crianças lá o ano todo, né? Para fazer pelo menos alguma coisa para eles na questão de Natal, dessas datas, porque é o que eles vão ter. Isso faz toda a diferença, né? Faz muita toda a diferença. diferença. Olha aqui, gente, eu vou falar da Empório Escuderia, você conhece? É hora do empório mais completo de Poços de Caldas, é hora da Empório Escuderia, na Santa Catarina, isso mesmo, em novo endereço, na Santa Catarina, 79. Gente, são mais de 200 opções em rótulos de vinhos, o setor de destilados completo, tem também queijos, né, itens para churrasco, setor de espetinhos completíssimo e o melhor preço da cerveja da cidade, hein? Entre em contato com a Escuderia Produções no Instagram, no Facebook ou no delivery 9934-4499 ou no 3064-3600. Um abraço, Reginaldo e toda a equipe. Empório Escuderia na Santa Catarina, 79, aqui no centro da cidade. Tem mais um intervalo chegando. Daqui a pouco a gente volta com o plantão especial. Até já. De volta com o Plantão 47 especial aqui na TV Plan, especial 12 de outubro, com o recado da Poços Print. Acompanhe. É hora da Poços Print aqui no plantão. Gente, demais, hein? Na Prefeito Chagas, no edifício Manhattan, você tem acesso a impressoras, recargas, manutenção desses equipamentos, além de cartuchos e suprimentos. A solução está na Poços Print, Prefeito Chagas 305, no edifício Manhattan. Delivery 3713-6561 e no WhatsApp 99700-4235. É Poços Print, é parceira do plantão. Poços Print na Prefeito Chagas, no edifício Manhattan. Um abraço, equipe Poços Print. Muito obrigado pela parceria. Hoje com o professor Alexandre, falando aqui do 12 de outubro, do Dia das Crianças, também com a Ivana Mantovani, da Associação Bem Viver aqui em Poços de Caldas. E a sua audiência do outro lado, nessa noite de terça-feira, nesse feriado gostoso, aqui em Poços de Caldas. Para você que não acompanhou nem a primeira nem a segunda parte do plantão, acesse youtube.com/tvplanhd ou no facebook.com/tvplanweb. Tem muito conteúdo bacana, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Vamos continuar falando da história. Professor Alexandre, nós vamos seguir falando, né, da padroeira, da Basílica, que já contou um pouco da história da Basílica também. Qual que é a linha de raciocínio que a gente segue agora? Então, como eu falei para você, que a figura de Maria, né, acompanha a história da igreja, né, em que ela, em cada lugar, né, que se tem uma devoção, tem um nome, né, Sim. de Maria. Por isso que Maria, Nossa Senhora Conceição Aparecida. E esse, vamos dizer assim, aparecimento naquele momento ali foi significativo, e mesmo pela cor, né, pela cor negra, porque o Brasil naquele momento era um Brasil colonial, ainda tinha escravos, né? Então você tinha ali escravidão, que depois, né, que vai ser a história, né, vai dizer justamente Princesa Isabel, a abolição da escravatura, aquela coisa toda, mas naquele ainda estava muito impregnado, né? Muito impregnado. Então, assim, é muito significativo, né, a cor que ela toma aqui no Brasil, né? Se você você perceber, né, a imagem de Nossa Senhora em vários lugares, inclusive tem até japonesa, né? Nossa Senhora ali com as feições japonesas, negra, na África também, indígena, por exemplo, o próprio no México, né? Guadalupe, né? Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tem os traços indígenas, né? E aqui no Brasil vai justamente, né, trazer esse traço negro, né? E isso se torna significativo, justamente da emancipação, da libertação, né, da escravidão, né? Então ali ela vai ser, vamos dizer assim, como que uma força, né, para essas pessoas, né, oprimidas, né? Então, e as pessoas vejam bem que o culto, né, é interessante também falar de culto a Maria, porque assim, as pessoas, existem certos termos teológicos para diferenciar, por exemplo,
na igreja, entende-se, latria, onde se tem a palavra idolatria, que é só referente a Deus. Então, latria se refere a Deus. Agora, tem uma outra que é dulia, que é veneração, que se refere aos santos. E a hiperdulia, que é a Nossa Senhora. Né? Quer dizer, é uma veneração maior, né? Maior. Então, assim, ela é tida na igreja, né, como venerada, né, como a Santíssima. Né? Então, isso é interessante. E também, então, esse culto, ele vai ser um culto simples, de pessoas simples, né? Na verdade, quem que vai até lá rezar, pedir, né? E principalmente nesse Brasil, naquele momento colonial e depois adentrando a história, ela vai tomar um corpo maior depois de 40 anos, quando a encontraram no Rio, né? E depois é que as histórias vão estar, não é igual hoje que a gente tem as redes sociais instantâneo, né? Não, as histórias até chegar ali passavam-se, imagina, tropeiros, né? Passavam pessoas, né, que andavam a pé, né? Você não tinha meio de locomoção, assim como hoje, né? Hoje, né? Então você demorava. Então, imagina, depois de 40 anos é que as pessoas vão estar cada vez mais aglomeradas. Só que quem vai procurar são pessoas e querem coisas simples, né? Elas querem, vamos dizer assim, força para viver, né? Querem hoje, se você for, eu acho que todo mundo, né, todos que vão lá em Aparecida devam visitar lá, né, o lugar que antes chamava Sala dos Milagres, né, mas hoje é Sala dos Ex-Votos, né, e você vai ver assim milhares, mas milhares, né, assim de pedidos que foram atendidos, né, e no sentido assim, ou graças, né, que foram encontradas desde uma panela de pressão que estourou, né, machucou, ou você tem ali braços, coração de cera, cabeça de cera, alguma enfermidade, né, e que você também tem outros lá, camisas, né, de time, ou CDs de cantores, e assim vai, né, então às vezes... E até tese de doutorado, né? Até tese de doutorado, a pessoa vai lá... Tem de tudo. Tem de tudo. E é bonito esse negócio da fé. Sim, né? Tem, se não me engano, eu posso estar errado, né? A última vez que eu fui lá, não sei se tem alguma coisa do Senna. Tem sim. Eu estive lá recentemente, tem realmente. Né, tem, porque eu fui lá no final do ano passado. Né, todo ano eu vou lá, né? Então a minha família, nós vamos lá uma vez também ao ano, né? Assim, nós demoramos um pouco mais por causa da pandemia, né? Sim. Lá, mas é algo que as pessoas vão, né? E elas ali, para elas, sentem-se numa graça, né? Eu morei lá, né? Então convivi, eu tinha a oportunidade de ver os romeiros, né? E são na sua maioria de pessoas simples, né? Pessoas simples e que juntam, né? Aí uma economia para chegar, falar assim, agora eu vou fazer a romaria para Aparecida, né? Vou lá. Né? Eu tenho um desejo de ainda fazer a pé, né? Fazer o caminho da fé aqui. Vamos marcar, professor. Vamos lá, vamos marcar junto, eu também quero né? fazer. Eu quero fazer. Vamos precisar fazer uma academia antes, né? Pegar o preparo físico. Isso ainda faz parte da lista dos meus... Tá ali nas prioridades, não sei se assim, por agora, mas quer dizer, é uma proposta, algo da minha vida, né? Um projeto que eu quero fazer. Né? Muito bom. Vamos lá, eu tenho um recadinho aqui antes da gente seguir com o nosso bate-papo. Creperia Moncherry, acompanhe. E você já conhece a Creperia Moncherry? A Creperia Moncherry é um orgulho para Poços de Caldas. Já são mais de 10 franquias espalhadas pelo Brasil, 2 lojas próprias em Poços de Caldas. Uma no Passo das Águas, a loja Conceito, e em breve, inauguração no Shopping Poços de Caldas. Gente, cardápio maravilhoso, hein? Além do autêntico crepe francês, você também tem acesso a porções, pizzas, fondue, sobremesas, drinks super refrescantes. Atendimento é de segunda a sábado, das 11 da manhã às 10 da noite. Aos domingos, das 5 da tarde até às 10 da noite. Sigam a Creperia Moncherry nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.
Creperia Moncherry, na Junqueiras, no Passo das Águas, em breve inauguração também no Shopping Poços de Caldas. Hoje, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, né? A Associação Bem Viver está aqui com a gente, com a Ivana Mantovani, né, representando, e a pandemia atrapalhou um pouco também para o Dia das Crianças. Porque vocês sempre fazem eventos nessas datas especiais, Ivana. Sim, atrapalhou bastante. Como acaba sendo feriado também, né? E nos feriados a gente acompanha o calendário escolar e acompanha também a prefeitura, né? Então a gente não funciona, feriado a gente não funciona. Mas agora, por exemplo, quarta, quinta e sexta a gente vai estar fazendo alguma coisa para as crianças, até pelo retorno deles, né, que eles começam a retornar agora, de pouquinho, então a gente vai, e a gente quer ver se tá meio em cima da hora, né, Paulo, mas ver se para o Natal a gente consegue alguma coisa, pelo menos para quebrar um pouco, né, esse jejum, porque a última imagem que ficou foi a festa da TV Plan, né, 2020 nós não tivemos nada, realmente a gente teve de fechar, a gente estava fechado, para as crianças, então agora a gente vai ver se consegue, porque a gente fazia festas, fazia jantares para as famílias, né, presente para as crianças e infelizmente, mas nós vamos tentar retomar, se Deus quiser nós vamos conseguir. Né, nós já estamos bem avançados, né, com a vacinação, isso foi muito importante, então já está, né, acho que logo estaremos de volta aí, cumprindo aí com os nossos calendários, com o calendário de eventos. É o que a gente mais quer, na verdade. Se com os adultos, às vezes já dá um trabalho para entender, às vezes o próprio aluno, né? Não dá para a gente entender o que está acontecendo. Imagina com as crianças, né? Como que fica a cabeça deles, né, Ivana? E até a questão de máscara, né? O uso de máscara. Criança, você sabe, um troca a máscara pro outro. Eles chegam lá na porta, tia, vai começar? Eu falei, mas pode até começar, mas você tá sem máscara, cadê tua máscara? Ah, eu não tenho. Então a gente tem essa questão também de tá com máscara lá no local, com álcool gel, então a gente se prepara para tudo isso, né, para receber eles já com distanciamento, para que não ocorra nenhum problema, se Deus quiser. Baterias Gabema, o recado para você. Esse nome você pode confiar, Gabema Baterias, há 50 anos no mercado. Imagina só, 50 anos de história. Portanto, não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema. Baterias novas para todos os tipos de veículo e com o melhor preço da cidade. Entre em contato. Precisou? 3722-2610 ou no WhatsApp 99185-9230. Na Marechal Deodoro, no centro de Poços de Caldas. Baterias Gabema, na Marechal Deodoro, aqui no centro da cidade. A gente segue falando, então, né, a gente está aguardando aí né, o avanço da vacinação. Aliás, Poços de Caldas já atingiu 85%, né, da população com a primeira dose, né, já quase chegando aí na casa dos 50% também, né, com a segunda dose. Tudo que a gente está falando aqui está atrelado, na verdade, com a pandemia, com a volta às aulas, né, com a volta das comemorações, a própria em Aparecida também. Muitas pessoas, né, professor, vão deixar de ir, né, deixaram de ir no dia de hoje, né, porque antes da pandemia a gente sempre via, até em rede nacional, né, milhares de pessoas, né, preenchendo as ruas de Aparecida. Esse ano também ainda não vai ser assim, né? Não vai ser dessa maneira, não. Ainda está comedido. Ainda está comedido. Agora, é interessante também, Paulo, gostaria de destacar, porque assim, a gente está falando aqui de devoção, né, mariana, da Igreja Católica, e é algo que eu sempre trabalho com os alunos, né, porque assim, nem todos têm a devoção, né, então você tem aí outras igrejas, né, que não têm essa devoção, e um fato assim, em 1978, teve uma pessoa, né, uma pessoa assim que é fundamentalista e que foi no altar, né, e com a imagem original e a retirou do nicho, né, que fica, né, quebrou o nicho e a despedaçou, né, Ela em 200 pedaços, né, 200 pedaços mais ou menos. Ela teve que ser reconstituída, né, o Museu de Arte Sacra, né, teve uma artista plástica que é até interessante, às vezes, o depoimento dessa artista plástica, porque ela entrou em pânico, né, porque como que ela ia reconstituir
uma imagem, né, assim, quebrada em 200 pedaços, né, porque quando falaram assim, os missionários vão mandar uma igreja uma imagem para você aí tá restaurando, porque quebrou, tá. Aí ela perguntou assim, mas deve ser poucos pedaços, né? Não, uns 200 só. Ela diz assim, né, na entrevista dela, que ela entrou em pânico. Mas o que eu quero dizer com isso, né? O respeito, né, que todos nós, né, católicos, evangélicos, budistas, ateus, agnósticos, devemos ter, né, com os símbolos religiosos, né, sejam estes ou aquele símbolo religioso, ou aquele outro símbolo religioso, né. Então, por isso que eu estou falando que é uma das habilidades, né, que eu quero e eu faço isso, né, assim, pelo menos busco acontecer com os meus alunos, é o respeito, né, à experiência religiosa do outro. Isso é muito importante, né, respeitar. Tem muita intolerância hoje ainda, né, professor? Exatamente. Infelizmente, então, com todas as religiões, né? E principalmente as tradições afro-brasileiras, né, que sentem muito na pele justamente essa intolerância, né, Então, assim, é buscar, né, respeitar, mesmo que você, né, não faça parte, né, ali da sua crença, né, da sua experiência religiosa, mas você vai respeitar. Isso é importante, né? Então, para não criar conflitos, né? Para não criar conflitos. Pelo contrário, a gente quer superar conflitos. Né? Então, a imagem, né? Muitos, né, não têm essa veneração, né, sem problemas nenhum. Agora também assim, um respeito mútuo, né? Um respeito mútuo. Com certeza. Né? Recado da WD Veículos para você, acompanhe. Você está afim de um carro 0 km ou um carro seminovo? Entre em contato com a WD Veículos. A aprovação rápida com várias financeiras. A equipe WD é boa de negócio. Fala com o Denis, com o Wilson. O carro dos seus sonhos, a marca dos seus sonhos é junto da WD Veículos. Siga nas redes sociais ou faça uma visita na João Pinheiro 2224. WD Veículos na Avenida João Pinheiro, aqui em Poços de Caldas. Um abraço ao Denis e ao Wilson também, pessoal que manda bem demais para comprar o seu carro. Vamos fazer o seguinte, tem intervalo chegando aqui na edição do Plantão e daqui a pouco a gente volta com a parte final do programa. Até já! De volta com a quarta parte, é plantão especial aqui na TV Plan, uma ótima terça-feira para você que está chegando agora. Eu sempre faço questão de frisar, não assistiu o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro bloco? Entra no youtube.com/tvplanhd ou no facebook.com/tvplanweb, programa na íntegra para você, com os nossos convidados, professor Alexandre e também a Ivana Mantovani, da Associação Bem Viver. Professor Alexandre falando aqui da história do dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, dia da Nossa Senhora Aparecida. Recadinho, é de onde? É da Pizza Prime, acompanhe. E tem Pizza Prime chegando para você, hein? Já baixou o aplicativo Pizza Prime? Ainda não? Então faça isso, porque lá você tem acesso a descontos incríveis, sem contar nos combos especiais que a Pizza Prime oferece para você, preços a partir de R$ 42,90. E na compra do primeiro pedido, é só digitar o cupom Primeira Pizza, R$10 de desconto. Isso mesmo, R$10 de desconto. Pedidos no WhatsApp 011 933 46 18 38. É Pizza Prime, é parceira do Plantão. Pizza Prime aqui na Rio de Janeiro. Hoje é terça-feira em dobro na Pizza Prime. Não se esqueçam, comprou uma pizza, ganha a segunda. Bacana demais, né? É Pizza Prime, é parceira do Plantão. Professor Alexandre, a gente falou aqui, né? Você citou essa questão do contexto. A Basílica Nova, aqui o pessoal visita hoje, ela foi construída em 1980. Não, ela foi inaugurada. Inaugurada em 1980. Ela começou na década de 60. Foram 20 anos ali. Foram, e assim, porque assim, em 1931, Nossa Senhora foi aí proclamada padroeira do Brasil. Isso, inclusive, esteve com toda os seus ministérios, né? O Vargas, que era presidente na época, Getúlio Vargas, e ele não era nem um pouco religioso, né? Mas ele esteve presente na capital, lá junto, né? Que é no Rio de Janeiro, né? Então, onde ela, em 1931, se não me engano, 30 de maio
30 de maio, ela foi aí proclamada padroeira, né? Só que aí não tinha ainda o feriado, só vai ser promulgado em 80. Pelo João Figueiredo. Pelo João Figueiredo. Presidente João Figueiredo. Isso. E só que assim, os missionários redentoristas, então, quiseram construir uma outra casa, né? Porque aquela primeira ficou pequena. Ficou pequena, o santuário, que é chamado assim, a Basílica Velha, né? Basílica Velha já não estava mais comportando o número de romeiros. Então, idealizou-se, os missionários, eles idealizaram um novo santuário. Mas se você for ver, assim, o santuário, na verdade, ele é simples, né? Ele se torna diferenciado pela sua grandeza, né? Uma construção rústica, até, rústica, né? É rústica, mas assim, ela é monumental, né? Então, ele foi inaugurado oficialmente em 80, né? Com a visita do Papa. Obviamente que é daquela maneira rústica, e hoje sempre está ali colocando, né, às vezes o piso, faz isso, muda isso, aquela coisa toda, né, e estão fazendo sempre inovações lá, né. Então, quando eu morei lá, não tinha ainda toda essas mudanças que agora, né, o altar ainda nem era no centro, né, as missas eram celebradas lá abaixo mesmo do nicho, né, principal. Sim. Que fica, né? Agora hoje você já tem ali o altar, né? Já tem tudo centralizado, tudo, né? Que é lindo, né? Eu tenho o recado da Artes e Cores, acompanhem. A Artes e Cores você já conhece, não é isso? Fábrica de tintas, fábrica de acrílicos, fábrica de grafiato. E sem contar que a Artes e Cores oferece para você equipe própria de manutenção. É só entrar em contato com o Nilson e com o Denis no 3721-2138, na Leontina Generoso, no bairro São Conrado. É Artes e Cores, é parceira do plantão. Artes e Cores, na Leontina Generoso, aqui em Poços de Caldas. Quero voltar um pouquinho ainda. O professor Alexandre falou aqui no começo, né, de quando a imagem foi encontrada, primeiro o corpo, né, depois a cabeça, né, bem separado, e ela foi levada para uma casa. Isso. Ficou 20 anos nessa casa. A casa de um dos pescadores, por aí. Pessoas iam até essa casa antes de existir a igreja? Isso, ia, porque na verdade eles rezavam um terço, né? Ah, rezavam um terço na época. Eles rezavam um terço na casa, né? Lá, rezavam, oração. E aí foi que um dos acontecimentos, né, que tá... Dos milagres, foi esse acender e apagar as velas, né? Porque na verdade são milagres simples, né? E aí depois o mais assim, significativo foi justamente da quebra, né, das algemas, né, ali, que estava um negro, né, que na verdade estava passando por lá, fugitivo e tudo mais, e ele chegou e aí quebrou-se, né? Então tem essa história, né, dele ser libertado. Então assim, já tem assim uma ânsia que já estava assim querendo ser, assim, buscando a liberdade, né? A liberdade, né? E ela, com a imagem negra, né? Então teve todo um simbolismo nessa história, né? Exatamente, assume, né, a negritude, né? Assume a negritude. Então, assim, por isso que ela é muito significativa, né? A imagem aparecida negra, né? Negra. E no Brasil colonial racista, num Brasil aí escravocrata, né? Numa época dessas ainda. E que ainda hoje, né? Até os dias de hoje, né, professor? Nós sentimos aí, né, toda essa discriminação, né? Toda essa luta, né, para superar o racismo, né? Então, e ela é uma imagem, né, de liberdade, né? De liberdade, né? Então ela, aqui no Brasil, tomou esse rosto, né? Esse rosto, por isso que cada lugar, né, Maria toma um rosto, né, e aqui no Brasil tem uma história linda, muito significativo. Tem uma história linda. A Cali Construtora tem um recado para você, acompanhe. E chegou a hora de morar bem, chegou a hora de morar na Cali Construtora. Gente, a Cali traz o que há de melhor em acabamento e bom gosto, aliado a condições para você ter acesso ao tão sonhado imóvel. Junto da Cali, você pode morar nos principais bairros da cidade, como Jardim Morumbi e Quisizana. Eu só vou de Cali. Liga para esse número aqui, 988-55-9276 e feche negócio. Um abraço, Celso, um abraço, Lê. Cali, é negócio fechado, é sonho concretizado. Cali Construtora aqui em Poços de Caldas, o WhatsApp na tela, você fala
com toda a equipe. Ô Ivana, saindo um pouquinho do Dia das Crianças, é claro que a gente está torcendo para a retomada. Final do ano não se tem nada garantido ainda, né? Mas vocês estão pensando em algo, pelo menos online, alguma coisa do tipo? Ou não pensaram em nada disso ainda? Então, Paulo, nós temos muita dificuldade com Sim. essa questão online lá no bairro. Primeiro porque o poder aquisitivo das famílias lá não Sim. permitem a questão de notebook, de computador. E às vezes existe assim, em cada família, um celular dos mais antigos para toda a família. E a gente não tem a internet gratuita também lá no bairro. Então nós não conseguimos nessa pandemia, infelizmente, com as nossas crianças fazer nada, nenhuma atividade online. Justamente por essa dificuldade que nós temos lá. Inclusive a própria escola, eles estavam imprimindo as tarefas e as crianças iam buscar para fazer em casa. Então, se a gente fizer alguma coisa, vai ter que ser alguma coisa assim presencial. Tem que ser presencial. Com afastamento, porque essa questão online lá nós tivemos muita dificuldade. Então, Paulo, mas sabe que esse foi um dos grandes problemas, né? Sim, né? Essa Eu questão acho que do acesso à internet, né? A internet. Então, assim, as crianças, né, ainda mais, isso você vê justamente essa desigualdade. Essa desigualdade é muito Que grande. ainda persiste ainda, né? Infelizmente, ainda persiste e o governo não dá uma ênfase, né, justamente nessa questão da internet gratuita, né? Nós não temos lá internet e o pessoal, como é que vai pagar uma internet? Eles estão com dificuldade de alimentação, dificuldade do gás, você vê o preço do gás agora. Então a gente tem famílias lá que agora a gente consegue dar a cesta básica, eles fizeram um fogareiro no quintal. Então estão cozinhando a lenha, né? Por causa do preço do gás. Por causa do preço do botijão de gás. Então, assim, eu falo muito que a gente socorre daqui, falta ali, né? Agora, a gente consegue dar o arroz, o feijão, o macarrão, e aí não tem o gás para cozinhar, né? Então, a gente tá nessa luta, e a questão da internet lá no bairro é complicado. É complicada, meu Deus. O Bem Viver funciona lá também. A gente acaba que dá um apoio a tudo, né? Mas a gente auxilia na questão de confecção de currículo para as pessoas, de xerox, né? Porque lá no bairro não existe nada em relação a isso. Então a gente acaba fazendo um trabalho assim multifuncional, né? A gente não trabalha só com as crianças, a gente trabalha com a população em geral. Nós estamos lá desde 2005. Hoje nós já atendemos filhos de atendidos nossos, então eu falo que costuma ser nossos netinhos já. Então nós já conhecemos praticamente o bairro, né? A gente nasceu junto praticamente lá desde 2005. E a gente, se Deus quiser, vai continuar, né, Paulo? Deus dando saúde. As doações são bem-vindas. E força. Então. Sim, a gente continua recebendo doações. Sempre, né? Sempre, e as pessoas são muito solidárias, né? Tem ajudado bastante. A gente tem visto que o pessoal realmente tem se preocupado com essa questão da alimentação. Nós vimos também, agora nós estamos distribuindo, para você ver, não só o alimento, nós estamos distribuindo um kit de higiene pessoal e material de limpeza. A higiene pessoal seria o quê? Sabonete, shampoo, porque álcool gel a gente está distribuindo, porque as pessoas não têm acesso a isso. Então, se a pessoa não tem como tomar um banho porque não tem um sabonete, como que ela vai lavar a mão para se prevenir? Então, a gente está distribuindo o sabão em pó para poder lavar uma roupa, um desinfetante, a própria água sanitária nós estamos distribuindo também. Então, é um trabalho que não acaba, né? Não, a gente está nessa fase agora bem assistencialista, mas é o que precisa agora no momento. Muito bem, vamos lá na Clinicão, na zona oeste da cidade? Eu sou apaixonado nos animais e eu tenho certeza que você também é. Para isso, tem que se ter um bom hospital veterinário, não é isso? A Clinicão é a dica do plantão para você. 24 horas de atendimento do jeito que o seu cãozinho ou o seu felino merece. Precisou de atendimento para os seus animais? É a
Clinicão, vacinas, cirurgias, um time de veterinários especialistas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, além do tratamento para felinos, nutrição, fisioterapia e muito mais. 24 horas de atendimento. Entre em contato, 3721-3271. Clinicão, há mais de 20 anos, cuidando de quem você tanto ama. Clinicão na Gama Cruz. Um abraço ao doutor Hélio, meu grande amigo, a doutora Ana Paula também. A gente está chegando ao fim do programa e que bate-papo bacana. O professor Alexandre, fazer um comparativo, né, do passado com o que a gente está vivendo hoje, né? Muita coisa mudou na história de Aparecida, na história da Padroeira do Brasil, muita coisa mudou? Mudou. Ela mudou, na verdade, não só a cidade de Aparecida, Sim. né? A cidade de Aparecida, uma região e O contexto da devoção também. Da devoção, né? E também, assim, a questão que as pessoas, né, vão conscientizando cada vez mais. Então, eu me vejo, quando eu morei lá, né, muito tempo, e lá também as pessoas recebem, assim, esse acolhimento, né, esse carinho, né? Isso modifica as pessoas, né? Isso modifica Sim. as pessoas. E eu acho interessante, né, que os missionários, né, quando eles, né, sempre uma das questões que sempre colocavam para a gente, olha, ao tratar o povo, trata bem, e assim, pedir para que ele também aquela pessoa se engaje ali na sua localidade, né? Olha isso. Que a pessoa vem aqui, mas ela se engaje ali na sua comunidade, né? Que seja uma pessoa ativa, né? E pessoa ativa é exercer a cidadania, né? É cobrar os nossos direitos, né? E obviamente que fazer, né, aquilo que nós devemos fazer, né? E também cobrar, né? Justamente ser mais solidários. Então, assim, a imagem, né, ela nos ensina a ser mais solidários, né? E é interessante também que quando ela espatifou aí em 200 pedaços, a única parte que não quebrou e que até a artista plástica coloca isso, foi justamente as suas mãos juntas, né? As suas mãos juntas. Essa parte ela manteve-se intacta, né? Isso quebrando em 200 pedaços. 200 pedaços, as mãos, né? Ela ali, né? Justamente, quer dizer, as pessoas interpretam, né? De todas as maneiras, mas no sentido de sempre estar ali, né? Nessa perspectiva de esperança de que algo melhor vai acontecer. Então essa também é a nossa esperança, né? Que essa pandemia passe logo e que nós possamos ter algo melhor, né? E aí aprender com as lições também, né? Então veja que fosso, né? Desigualdade, né? Você está contando aqui uma delas, né? Uma delas, mas existem tantas, né? Existem e que nós várias. precisamos superar tudo isso, né? E então, assim, as pessoas vão à Aparecida, né? Para se animarem no seu dia a dia novamente, né? Recarregar recarregar a a fé, sua a energia. força, né? Sabe, assim, porque assim, eles veem na imagem, né, uma identidade também pessoal. Tanto é que, por exemplo, a pessoa passa a ser devoto de Nossa Senhora, né? Não só de Nossa Senhora, você tem tantos santos que as pessoas são devotas, mas é essa identidade que a pessoa passa a ter, né? Então ali, para ela, a pessoa, isso é importante, né? Muito. É uma autoestima. É autoestima certeza. para conseguir vencer o dia a dia, que não é fácil. Com certeza. Recado do Santo Plano para você, acompanhe. É hora do Santo Plano. O Santo Plano chegou a Poços de Caldas para facilitar a sua vida. Na hora de adquirir planos de saúde odontológicos, sejam empresariais ou individuais, das maiores operadoras de planos do Brasil, inclusive da Climep, que agora é Notre Dame Intermédica. Entre em contato com a Santo Plano e conheça as condições especiais de aquisição de um plano de saúde para você ou a sua empresa. Santo Plano, Rio Grande do Sul 938-3712-3630. Ou siga o Santo Plano nas redes sociais. Santo Plano, parceiro do plantão, quero agradecer, professor Alexandre, muito obrigado.
né, pela presença, deu uma aula aqui de história. Foi Uma muito pena que bom. não dá pra gente falar tudo, mas, nossa, ficou bacana demais. Muito obrigado pela presença, que honra. E você tem que voltar mais vezes aqui, com certeza. Eu agradeço, né? Existem tantos temas, né, para serem certeza. falados, né? Aqui a gente só, na verdade, pincelou, porque cada um tem toda uma história, né? Mas aí eu convido, né, para o leitor aprofundar cada vez mais, né? Porque às vezes aqui falando, né, a gente acaba esquecendo algum detalhe, né? Mas é sempre aquela curiosidade nossa humana, né, de correr atrás, porque assim, quando a gente aprende, né, o aprendizado ele vai também tirando os preconceitos, né? Sim. Então, quando nós vamos aprendendo de fato como são as coisas, né? Então eu sempre falo isso para os alunos, né? Olha, aprendam, porque o aprendizado pode tirar a sua ignorância, e a ignorância no sentido de não ser preconceituoso, de entender o outro, de aceitar o outro como ele é. Com isso certeza, é muito importante, precisamos. né? Muito E assim, obrigado. então tem muitos outros assuntos, né? E eu que fico honrado, viu? O professor de vai voltar estar aqui, viu? porque, pelo amor de Deus, sempre um conhecer bate-papo. também a Pois é. associação também. Pois é. A Associação Bem Viver tá no Instagram, eu sigo lá, tá sempre atualizando, com postagens bacanas, de doações. Você pode procurar lá no Instagram e no Facebook também, né? Associação Tem Bem Viver. Associação Bem Viver. É só procurar por lá. Vou falar e para a fazer o Lenice contato. fazer um lanche para vocês. Tá? Ah, muito obrigada. Boa, hein? Um abraço para a Lenice, lá da cantina da Lenice, professor Alexandre, meu irmão, o Jorge, o Carlinhos, que sabe tudo de futebol. É impressionante. Você não tem ideia, o filho do professor Alexandre, ele sabe tudo. Quantos anos que ele tem, professor? 7, vai fazer 8 no 7 final do anos. ano. Ivana, ele sabe Sabe tudo de tudo. futebol, do mundo inteiro. Olha, Eu fui lá, eu comecei a entrevistar, e ele falava tudo, eu ficava assim, ó, eu tinha que dar Google pra ver se ele tava... Eu falei, tá certo, realmente, era isso, ele é muito bom, Que bom. ele é muito inteligente. Ivana, muito obrigado pela presença, até a foi um próxima, prazer. viu? Muito obrigada. Obrigada a você que está sempre nos apoiando lá, um grande parceiro. Pode Paulo. contar sempre com o Plantão, que a gente é Obrigada. parceiro mesmo. Amanhã eu tô de volta, meio-dia, ao vivo, lá na edição do Plantão da Tarde. Até lá!